Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Quem vos fala é o professor Bruno, professor de História, e nessa videoaula nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da história de Goiás. Então fica comigo e bora para a aula. Bom, para nós conhecermos, e falarmos a respeito da história de Goiás, nós não podemos esquecer de falar sobre as primeiras bandeiras que adentraram aqui para explorar o nosso estado. Então a primeira bandeira, partindo de São Paulo, possivelmente chegou até os sertões de Goiás, no leste do Tocantins. Foi a de Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau. Depois seguiram-se a de Domingos Rodrigues e outras diversas aconteceram. Contudo, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, que é considerado então a descoberta de Goiás. Isto não significa, tá bom, meninos, que ele fosse o primeiro a chegar aqui, mas sim que ele foi o primeiro a vir a Goiás com a intenção de fixar-se aqui. Então é importante você ter isso em mente quando falamos disso. Então a de Bartolomeu Bueno, ela é a primeira considerada, como a descoberta, justamente porque eles vieram para cá com a intenção de fixar-se aqui, de morar, de habitar aqui nessa região. O surgimento do estado de Goiás ele está atrelado ao século XVIII e pelo crescente interesse pela mineração. Em 1672 chega o bandeira Anhanguera, conhecido como Diabo Velho, ali no Rio Vermelho, falaremos com ele um pouquinho mais adiante. Em 1749, Goiás ainda pertencia à capitania de São Paulo. Vamos falar um pouquinho agora sobre Bartolomeu Bueno da Silva, chamado Anhanguera, que você consegue ter uma visão de uma das estátuas em sua homenagem. Vamos conhecer um pouquinho a história dele. Ele é um explorador brasileiro do século XVII e, aspirando a explorar o sertão goiano, organizou uma bandeira e partiu para lá em 1682. É claro que você deve estar pensando, professor, mas o que seria uma bandeira? Então vamos lembrar um pouquinho que nós já vimos nas aulas de história. As bandeiras eram um grupo de pessoas civis, na sua grande maioria na sua constituição geral, que eles saíam em diversas regiões, iam para diversas regiões, com o intuito então de explorar esses territórios em busca de escravos, em busca de minérios, de coisas das quais eles pudessem lucrar com isso, tá bom? Continuando então, ele foi acompanhado de seu filho, que tinha na época apenas 12 anos de idade. O nome dele, Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Aqui então ele descobre muitas minas de ouro, isso graças aos seus esforços que foram recompensados no seu empreendimento. Conta a lenda, e é importante você saber disso, que Bartolomeu Bueno da Silva, o chamado Anhanguera, ele procurava e ambicionava minas, quando ele se depara com os índios que impedem a entrada da bandeira em seu território. Então aqui você consegue ver essa imagem que eu estou contando para você. E ele teve uma ideia. Ele enche uma pequena vasilha, segundo uma das teorias, de álcool e ele lança fogo nessa vasilha. Os índios acreditam, eles olham aquilo lá, que coisa diferente, eles acreditam tratar-se de água. E diante da ameaça do bandeirante de queimar-lhes os rios, eles se rendem. Então olha só a estratégia, segundo uma das teorias, segundo uma dessas lendas, ele ateia fogo então na água ardente e os índios acham que é água normal e ficam com muito medo e se desesperam. Não é só permitiram a entrada dos exploradores em seus territórios, como ainda lhes revelava a localização das minas. Então o medo foi tão grande de perder, de incendiar os rios, que eles não só permitem que eles entrem, como ainda mostram onde estavam as minas. Uma outra versão dessa história, dessa lenda, conta que o bandeirante usou um recipiente de chifre, aqui na sua tela, do lado esquerdo, para conduzir água na qual encheu de pólvora.
encostando-se na superfície do rio e acendendo fogo à pólvora. Deu aos índios a impressão de que a água jorrava numa fonte de fogo. Então imagina o espanto deles também nessa versão. Desse modo, cognominou a Anhanguera, que significa diabo velho, ou espírito maligno. Então foi assim que os índios passaram a chamar esse homem. 40 anos depois, seu filho, Bartolomeu Bueno da Silva, voltou com uma bandeira ao local das minas. Durante 3 anos, essa nova expedição, sob o comando do segundo Anhanguera, e já vimos o significado desse nome, andou pelos sertões à procura dos antigos sítios descobertos. Não os encontraram, mas chegaram a fundar um núcleo chamado Barra, que em 1727 foi transferido para as margens do Rio Vermelho e com o nome de Santana, mais tarde se tornando Vila Bueno, que hoje é conhecido, nós conhecemos como a cidade de Goiás. Bartolomeu Bueno da Silva Filho foi então o último dos grandes bandeirantes que desvendou os caminhos para o oeste, tornando conhecido o Alto Sertão brasileiro. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o imposto que era cobrado sobre a prospecção de mineração aqui em Goiás. E era chamado de quinto. Por que quinto? Porque 1/5 da produção pertenceria à coroa. Então, de tudo que você produzisse, 1/5 ia então para a coroa. O ouro retirado em pó das minas corria como moeda na capitania. Tudo naquela época se comprava ou se vendia não com a moeda cunhada. É importante nós termos isso em mente, tá? Mas com ouro em pó pesado em pequenas balanças. Então, o ouro em pó era a moeda que comprava e era usada então no comércio que havia se desenvolvido em volta dos minérios, das minas, melhor, né? Os dobrões, eles eram cunhados em 1724-27 por ordem de Dom João. Isso foi lá no auge do ciclo do ouro. Além de belíssimos no seu primoroso desenho, que você consegue ver o desenho, né, dessa moeda, os dobrões, apresentaram quase 55 gramas de ouro, sendo considerada a moeda de maior valor intrínseco já circulada no mundo. Então, eram moedas de ouro chamados dobrões. Uma outra forma que também havia de imposto de cobrança era a capacitação, que foi uma forma de cobrar o quinto instituída precisamente por temor ao contrabando. Então, naquela época era muito comum haver o contrabando, as pessoas se furtando de pagar os impostos. Então, pagaram o imposto, segundo essa forma de cobrança, pelo número de escravos. Então, aqui você vê uma imagem de vários escravos que foram enviados para essa região para explorar as minas. Este sistema de cobrança do quinto esteve em vigor 16 anos, de 1736 a 51, e depois acabou sendo completamente abolido. Uma outra forma também de cobrança que havia aqui era a derrama, que foi uma espécie de cobrança forçada aos impostos atrasados. Foi criado então pelo Marquês de Pombal em 1751. Correspondia a uma pesada taxa cobrada da população em que, durante o governo do secretário de Estado, uma espécie de primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi fixado então, olha o preço, 100 arrobas anuais. Uma arroba era igual a 32 carretéis, que seria mais ou menos, aproximadamente 15 quilos, ou seja, 1.500 quilos aproximadamente era o preço desse imposto. Como não raramente, como bons brasileiros, o quinto não era pago, então muitos brasileiros não pagavam integralmente os valores que eles se acumulavam, era preciso intensificar a cobrança e isso ocorria através da confiscação do bem. Então muitos brasileiros, mineiros daquela época, resolviam não pagar esse imposto e tinham seus bens confiscados.
A primeira região ocupada foi a região do Rio Vermelho. Essa foi a primeira região então a ser ocupada. Fundou-se o Arraial de Santa Ana, que depois seria chamado de Vila Boa, e mais tarde seria conhecida, e nós a conhecemos como Cidade de Goiás, sendo durante 200 anos a capital do território dessa região nossa aqui conhecida e chamada de Goiás. O povoamento determinado pela mineração de ouro é povoamento mais irregular e mais instável, sem nenhuma ordem. Quando o ouro se esgota, ou seja, o ouro acabava, os mineiros mudavam-se para outro lugar e a povoação definha ou desaparece. Então havia pelo menos 3 zonas de povoamento nessa época. Existia a Centro-Sul, com uma série desconexa de arraias, ou no caminho de São Paulo, ou nas proximidades de Santa Cruz, Santa Luzia, atual Lusiânia, e Meia Ponte, Pirenópolis, próximo aqui de Anápolis, alunos. Meia Ponte, né, perto aqui de Pirenópolis, era o principal centro de comunicações, chegando a disputar com Vila Boa a categoria de sede do governo. Então você vê ali uma pequena brigazinha, né? Da sede, que seria a cidade de Goiás, com Pirenópolis, fica aqui pertinho de nós, aqui pertinho de Anápolis. A segunda zona era a região do Tocantins, no alto do Tocantins ou Maranhão. Era ali em Traíras, Água Quente, São José, hoje conhecida como Niquelândia, Santa Rita, Muquem. Então essa era uma segunda zona que havia. E por fim, a última zona era ali no norte. Ela era extensa, e ela ia ali entre o Tocantins e os Chapadões, os limites com a Bahia Arraias. Ali na região do São Félix, Cavalcante, Natividade, São José do Duro, conhecida hoje como Dianópolis, Porto Real, que hoje é conhecida como Porto Nacional, que era então o arraia mais setentrional. A ocupação dessas zonas processar-se-ia com a extensão da pecuária e da lavoura diante dos séculos 19 e 20. Então a pecuária e a lavoura seriam importantes nessa época. Bom, professor, mas como que era a população que habitava essa região aqui de Goiás? A maioria eram negros, tá? Eram escravos, principalmente que vieram das regiões mineradoras e tinham experiências com mineração na África, e eles vêm agora então para essa região de Goiás trabalhar nos minérios, nas minas, ou melhor. E a maioria das pessoas brancas eram homens, então nessa região havia muitos homens brancos e uma maioria negros, que eram escravos. E era comum também nessa época a prática de concubinato. Em 1749, Goiás ganha o direito e torna-se agora uma capitania. Até 1750, o ouro ele foi muito lucrativo, movimentou muito a economia do nosso país. Já de 1751 a 1770 se tornou arriscado e após 1770 ruinoso. No final do século XVIII ocorreu a decadência da mineração, diminuiu, né, a quantidade de minério, e com isso vários arrais, deixa eu apagar para você poder ler melhor, vários arrais desaparecem ou definham sua agricultura de subsistência. Já no século XIX, a imagem de Goiás era de atraso, olha como que éramos vistos nessa época, preguiça, indolência e de decadência. Em meados do século XIX, a pecuária, olha que interessante aqui, a pecuária tira o estado do marasmo. O gado acaba se tornando uma das mercadorias mais importantes e também a mola propulsora da economia goiana. Aqui você vê o primeiro governador, olha a imagem do primeiro governador do estado de Goiás, Dom Marcos de Noronha. Bom, e também ocorre o fim da escravidão nesse período. Em 1888, a Lei Áurea praticamente não mudou a estrutura social de Goiás. Então,
Foi proclamado então o fim da escravidão e aqui as coisas parecem que continuaram do mesmo jeito. Nesse bloco da nossa videoaula nós vamos analisar como que a independência do Brasil afetou o estado de Goiás. O que nós temos que entender é o seguinte: a independência, a verdade é que não alterou em nada o quadro econômico de Goiás. Não alterou nada. O que aconteceu foi que trouxe a centralização política nas mãos dos grupos oligárquicos. Então, pequeno gafanhoto, vamos lá, você lembra o que é grupos oligárquicos? Então, deixa eu te explicar de maneira bem simples. Grupos oligárquicos ou oligarquia nada mais é do que um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, e geralmente pertencentes ou ao mesmo partido, classe ou família, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre os grupos oligárquicos, então não esquece dessa definição, tá bom? A instalação da República Federativa do Brasil foi um importante passo para a consolidação definitiva dos coronéis no poder político. Por se tratar de uma república federalista, foram criados estados que apresentam uma certa independência política, não tão subordinada a um poder central como no Império. Surgiram as eleições regionais, o conhecido, famoso paraíso para os coronéis. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante a respeito deles, tá? Fica tranquilo. Por trás do interesse pela questão federativa, situava-se o desenvolvimento sistemático da apropriação integral da direção do poder local. Então surgiram os coronéis. Esses coronéis tinham seus cabos eleitorais, que tinham um curral eleitoral. Então essa era a configuração das eleições nessa época. Com toda a influência, os coronéis então armavam esquemas para a ascensão ao poder estadual, chamado e conhecido como curral eleitoral. Então o que a gente precisa saber? 80% da população naquela época vivia no campo, sendo os grandes latifundiários justamente pertencentes aos coronéis. Então as pessoas moravam, trabalhavam e viviam nas terras desses homens. Assim, eles criavam círculos eleitorais envolvendo seus subordinados. Dessa forma, nós podemos então afirmar ou concluir que o coronelismo está ligado à terra, tem tudo a ver com essa questão latifundiária, com essa questão da terra, da posse da terra. Dessa forma, o fraco processo eleitoral brasileiro facilitava a situação. Havia então a manipulação ideológica dos subordinados, que era feito pelo famoso sistema de favores, atuando o coronel como uma espécie de padrinho ou benfeitor. Também era comum o uso da violência, em muitos casos ocorria a intimidação ou até mesmo o conflito entre oligarquias rivais. Aqui então é possível você ver como que era feito então o processo eleitoral guiado e direcionado pelos coronéis. Havia ali então o eleitor, que era literalmente colocado uma espécie de um cabresto, igual se coloca num cavalo, e ele era conduzido a votar naquele que o seu tal benfeitor, o coronel, impunha para ele. Nessa época eram poucos os partidos que representavam o estado de Goiás ali no século XX. Dentre eles nós destacamos o PRG, que é o Partido Republicano de Goiás, o PRF, que é o Partido Republicano Federal, e o PDT, que é o Partido Democrático. E esses eram os partidos que representavam essa região aqui de Goiás. De 1889 a 1910, ocorreu a hegemonia política dos Bulhões, que era uma das famílias, alguns dos coronéis que haviam nessa época. De 1940 a 1930, foi conhecido então um período caiadista, que era uma outra família que havia aqui. Havia os Bulhões e os Caiados. Eram constantes as disputas das oligarquias nessa época. Temos os Bulhões, que buscavam a ascensão após o crescimento do grupo político de José Xavier de Almeida, devido ao desafeto de Leopoldo de Bulhões.
Temos ali no ano de 1909 a Revolução, né, a Revolução de 1909, que legitima agora a ascensão dos Caiados no poder, tendo à frente o grupo de Antônio Ramos Caiado. Temos outro grupo de Xavier de Almeida, que é parte do ostracismo político em Morrinhos. Depois nós temos Leopoldo de Bulhões, que apesar de recuperar seu prestígio político, não contém a ascensão de Totó Caiado e Eugênio Jardim, que agora, né, começam a ter seu protagonismo na política nessa região em Goiás. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que foi a Revolução de 1909, que legitimou então, como eu mencionei anteriormente, o poder dos Caiados. Primeira coisa que você tem que ter em mente, pequeno gafanhoto, não foi uma revolução social. Por quê? Porque nada muda nas camadas populares, com exceção das classes dominantes, que sofreu uma reviravolta em seu poderio administrativo. Então vamos lá, professor, o que aconteceu? Essa revolução ela não foi uma forma de protesto contra a administração do grupo de Xavier de Almeida, eu já mencionei um pouquinho ele, mas sim um meio para substituir, então eles queriam substituir esse poder. E não estava em evidência a integridade do governo, e sim quem controlava, era apenas um joguete político que houve ali. A revolta apenas propiciou uma mudança no controle administrativo do estado de Goiás, mudou apenas quem mandava, tá bom, meninos? Não houve nenhuma mudança significativa, a não ser quem manda nessa região aqui de Goiás. Um aspecto importante da Revolução foi a união de famílias consideradas rivais para derrotar o grupo de Xavier de Almeida, que era uma das oligarquias que mandava aqui em Goiás. No levante de 1º de maio, liderado então por Eugênio Jardim, encontrava-se a famosa conjuntura Bulhões, Caiado, Jardim, Fleury, Jaime e Abrantes. As famílias então, né, mais importantes aqui dessa região nessa época. Com a união dessas poderosas oligarquias, criou-se uma situação política em Goiás totalmente desfavorável à participação popular. A transferência dos mandatos administrativos seguiam os rumos traçados pelos coronéis. Então, não era o povo, tá? Não era a população que escolhia, e sim os coronéis que, manipulando a população, decidiam, né, acabavam direcionando quem ia ou não ficar no poder. Trata-se da mais cabal consequência das regras eleitorais até então vigentes. A derrocada dos Bulhões ocorre com o enfraquecimento do grupo no cenário nacional. As oligarquias goianas dividiram-se em duas facções, a que apoiava Hermes da Fonseca e a outra a candidatura civil de Rui Barbosa. No âmbito estadual, houve a cisão do Partido Democrata entre Urbano Gouveia, que era um bulhonista, Totó Caiado e Eugênio Jardim. E é importante nós termos em mente que a grande força do partido, Gonzaga, Jaime Braz, Abrantes, Sebastião, Fleury, colocou-se ao lado de Caiado Jardim. Então aqui foi possível você ver, né, a importância dessas famílias, desses coronéis, dessas oligarquias, a importância deles para as eleições, para a política, a influência que eles tinham aqui em Goiás. Só que em 1930 as coisas começam a mudar. Por quê, professor? Porque em 1930 Getúlio Vargas ele nomeia então um interventor goiano, que é o Pedro Ludovico Teixeira, e que fique bem claro que ele era opositor dos Caiados. Então o cenário político começa a mudar, meninos. Mas professor, quem foi então Pedro Ludovico? Ele nasceu aqui em Goiás no ano de 1891, ele cursou medicina na Universidade do Brasil e ele engajou-se na Revolução de 1930, principalmente em Rio Verde, onde morava, e exercia também a medicina, ele era médico. Com o movimento vitorioso, ele que havia sido preso estava sendo conduzido para a cidade de Goiás.
foi posto em liberdade e formou a junta governativa com 3 membros. No mesmo ano, então, que ele assume, Pedro Ludovico ele assume o poder, ele dá início a vários projetos, dentre eles, né, a Marcha para Goiás, cujo objetivo era modernizar a região aqui de Goiás mesmo, e para isso ele constrói Goiânia, onde hoje é o setor Campinas, principalmente aquela região. Por que ele quer fazer isso? Por que ele ele constrói então Goiânia? Ele tinha o objetivo de enfraquecer os coronéis, principalmente o caiadismo, que tinha uma influência muito grande onde era antes a sede do governo. Então o que ele faz? Ele muda o centro administrativo para uma área de influência, né, que não tivesse tanta influência dos caiados. Só que assim, essa ideia não era bem só dele, tá? Era um desejo um pouco, vamos dizer assim, já era um desejo antigo. Por exemplo, em 1830, o segundo governador de Goiás, o Marechal Miguel Lino, já tinha ideia na sua cabeça de mudar a capital do Goiás, naquela época de Goiás, para Goiânia. Então não era uma ideia só dele, já era uma ideia antiga, mas ele então que toma frente, ele então que dá esse primeiro passo com essa intenção que eu falei para vocês, diminuir a influência dos caiados sobre a política. Em 1932 foi então assinado o decreto, nomeando então uma comissão que sob a presidência de Dom Emanuel Gomes, bispo de Goiás, né, então bispo de Goiás, para escolher um local onde seria edificada a nova capital do estado. Reunida em 4 de março de 1933, a comissão concluiu pela escolha da região de Campinas. Aos 24 de outubro do mesmo ano, houve o lançamento da pedra fundamental no local onde atualmente está a sede do governo estadual. Em 1821, anos depois, tem início então o projeto de criação do estado do Tocantins. Criado em 5 de outubro de 1988, o estado Tocantins foi oficialmente instalado em 1º de janeiro de 1889. Então, Goiás era toda essa região de cá. E no ano então de 1989, o estado do Tocantins é desmembrado do restante do estado de Goiás. Bom, meninos, então aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Espero que você tenha compreendido. Se gostou, deixa um joinha. Lembrando apenas que nós temos algumas atividades no ambiente online. Não deixe de fazer e entregar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.